Os filósofos pré-socráticos, parte 9. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. Capítulo 6. Heráclito de Éfeso. Data e vida. 190 Diógenes Laércio 9, 1, DK 22 a 1, Frei 40. 3. Heráclito de Éfeso, filho de Bloson, ou, no dizer de alguns, de Heracon. Atingiu a sua plenitude na 69ª Olimpíada. Foi excepcionalmente altivo e arrogante, como claramente se vê também pelo seu livro, onde diz: o muito aprender não ensina a ter inteligência. Se assim fosse, teria ensinado Hesíodo e Pitágoras, e ainda Xenófanes e Hecateu. Acabou por se converter num misantropo. Retirou-se do mundo e foi viver para as montanhas, e aí se alimentava de ervas e plantas. Contudo, tendo por este modo adoecido de hidropisia, desceu à cidade e perguntou aos médicos, por forma enigmática, se eram capazes de converter em estiagem o tempo chuvoso. Como eles não entendessem, enterrou-se num estábulo de bois, na esperança de que a hidropisia se evaporasse com o calor do estrume, mas nem assim conseguiu alguma coisa, e findou os seus dias com a idade de 60 anos. A informação de que Heráclito se encontrava na sua acme, e deste, com a idade de 40 anos, na OL. 69, 504, 501 a.C., foi obtida, sem dúvida, no cronógrafo Apolodoro. A meia-idade de Heráclito é situada cerca de 40 anos depois da suposta acme de Anaxímenes e da partida de Xenófanes de Cólofon. Não há motivos sérios para pôr em dúvida a data aqui proposta por Apolodoro, porquanto Heráclito, conforme nos diz Diógenes, mencionou Pitágoras e Hecateu, bem como Xenófanes, e talvez Parmênides se lhe tenha referido indiretamente. 293. Também o Frei 8, Vivenda 55 e SS, 302. No entanto, têm-se feito tentativas para situar a atividade filosófica de Heráclito em época posterior a que a data fornecida por Apolodoro podia razoavelmente sugerir, e deste, depois de 478 a.C. E mesmo, o que é de todo improvável, depois de Parmênides, mas tais tentativas não ganharam aceitação e apoiam-se em hipóteses improváveis, como a de qualquer indício de governo autônomo sugerido pela informação do Frei 121. De que os efésios tinham exilado o amigo de Heráclito, Hermodoro, o que só seria possível em Éfeso depois da sua libertação do domínio persa, por volta de 478. É possível que Heráclito tenha vivido mais do que os 60 anos que lhe atribuiu Apolodoro, idade com que teriam morrido também Anaxímenes e Empédocles, segundo a opinião de Aristóteles, mas, mesmo assim, podemos aceitar provisoriamente que ele era de meia-idade pelos finais do século V e que a sua atividade filosófica principal terminou por volta de 480. Sobrescrito Homo Auristo no Frei 40, citado em 190, teria ensinado, não significa necessariamente que todos os filósofos mencionados estavam mortos. Em todo caso, Xenófanes viveu até depois de 478, mas implica que todos eles eram amplamente conhecidos na altura em que Heráclito escrevia. Um outro fragmento, 129, 256, é possível que ele apresente até certo ponto uma nova redação, mas não é espúrio. Veja-se p. 226n1, dá a entender que Pitágoras já tinha morrido. Segundo se diz, Pitágoras floresceu em 532-1 a.C. p. 233, e talvez tenha morrido entre 510 e 505. Assuda citou o nascimento de Hecateu numa data tão tardia como 525-6 a.C. segundo o autor de Sucessões, Sócion, Diog. L9, 5, DK 22 a 1, havia quem considerasse Heráclito como discípulo de Xenófanes. Sem contar com outros fatores, esta opinião dificilmente pode ser sugerida pelo tom crítico do Frei 40. A restante parte de 190 é citada como exemplo do gênero de ficção biográfica que proliferou em redor do nome de Heráclito. Diógenes informa-nos também de que Heráclito se recusou a fazer leis para os efésios, preferindo brincar com as crianças no templo de Ártemis. A maioria destas histórias baseia-se em bem conhecidos ditos de Heráclito, muitas delas tinham por fim ridicularizá-lo, e foram inventadas com intuitos maliciosos por pedantes autores helenísticos, ressentidos com o seu tom de superioridade. Por exemplo,
a sua extrema misantropia é deduzida das críticas que dirigiu contra a maioria dos homens. Exemplo Gratia 194, o seu vegetarianismo, de uma referência à poluição do sangue em 241, e a hidropisia que o vitimou, da sua asserção para as almas, a morte é transformarem-se em água, em 229. Heráclito foi conhecido como um obscuro proponente de enigmas, o que lhe teria custado a vida, já que os médicos, que parece criticar no Frei 58, p. 195, nada fizeram para o salvar. Disse que se enterrou em estrume. Porque afirmara, no Frei 96, que os cadáveres são mais desprezíveis do que estrume, e a expressão que se exala refere-se à sua teoria das exalações provenientes do mar, pp. 208 e SN. Os únicos pormenores sobre a vida de Heráclito, que talvez possamos aceitar com segurança, são que ele viveu em Éfeso, que descendia de uma antiga família aristocrática sobrescrito uma, e que não manteve boas relações com os seus concidadãos. Sobrescrito uma confronte com 191 de Og. L9, 6. Antístenes, nas Sucessões, refere, como indício da sua de Heráclito a arrogância, que ele abdicou da realeza hereditária em favor do irmão. Não há razão aparente para que esta informação deva ser fictícia. Estrabão, 14, p. 633 Cais, DK 22-2, disse que os descendentes de Adroclos, fundador de Éfeso, continuavam a chamar-se reis, e que tinham certos privilégios, como o de poderem ocupar os lugares da frente nos jogos. O obscuro Timon de Fliunte, autor satírico do século III a.C., apelidou Heráclito de Ainix, aquele que se exprime por enigmas, Diógenes L9, 6. Esta crítica, legítima, ao seu estilo deu origem, mais tarde, ao epíteto quase invariável de obscurus em latim, Cícero de Finibus 2, 5, 15, etc. Outra caricatura sua, comum no período romano, foi a de filósofo chorão. Este último juízo é absolutamente trivial e baseia-se, em parte, nas referências humorísticas à ideia de que todas as coisas correm como rios, confronte com o exemplo Gratia Platão Crato. 440c. Os que acreditam no devir são como pessoas com catarro, e, em parte, no fato bem conhecido de Teofrasto ter considerado Heráclito afetado de melancholia, de Og. L9, 6, com o que, todavia, ele pretendia dizer impulsividade. Veja-se a descrição de Aristóteles em E. Mid. H8, 1150b 25, e não melancolia, no sentido posterior e moderno do termo. O livro de Heráclito. 192 Diógenes Laércio 9, 5. 6. Delta. O livro a ele atribuído chama-se Sobre a Natureza, com base no seu conteúdo principal, e divide-se em 3 discursos, do universo, da política e da teologia. Dedicou-o e colocou-o no templo de Ártemis, segundo a opinião de alguns, tendo propositadamente escrito de maneira bastante obscura, a fim de que só as pessoas de prestígio e influência tivessem acesso a ele, e não fosse facilmente menosprezado pela populaça. A obra teve uma tal reputação, que dela surgiram discípulos chamados heraclíticos. Os antigos biógrafos e historiadores da filosofia supuseram que todos os pré-socráticos escreveram um ou mais livros, embora houvesse dúvidas acerca de tais. Veja-se pp 83 e ss. Admitiram, evidentemente, que Heráclito escreveu uma obra, e Diógenes diz-nos que o seu título era Sobre a Natureza. Este título foi regularmente atribuído às obras dos pensadores que Aristóteles e os peripatéticos designaram por filósofos da natureza e não pode ser considerado como necessariamente autêntico em todos os casos. Veja-se N1 na p. 102. A divisão em 3 seções não era provavelmente original e sugere que Diógenes, ou a sua fonte, estava a pensar numa edição ou coletânea de máximas, provavelmente organizada em Alexandria, no segmento de uma análise estoica das partes da filosofia. Diel sustentou que Heráclito não escreveu um livro propriamente dito, mas apenas deu expressão reiterada a uma série de opiniões cuidadosamente formuladas, ou gnomai. Esta opinião tem encontrado poucos adeptos. Mas é possível que contenha algo de verdade. Os fragmentos que chegaram até nós têm todo o aspecto de afirmações orais, expostas de forma concisa e atraente, e por esse motivo facilmente memorizáveis, e não se parecem com excertos de uma obra redigida de forma contínua. Contra esta opinião se levanta o Frei 1, 194,
uma frase estruturalmente complicada que muito se assemelha a uma introdução escrita de um livro. É possível que, quando Heráclito alcançou fama de sábio, se tenha feito uma coleção das suas sentenças mais famosas, para a qual foi composto um prólogo especial. Seja como for, os fragmentos que possuímos, e nem todos os de DK são completamente autênticos, foram, na maior parte, obviamente estruturados como apotegmas orais, e não como partes de um tratado discursivo, fato que estava em harmonia com as intenções oraculares de Heráclito, veja-se p. 218. Também isto estava em concordância com as suas opiniões sobre o conhecimento divino, 205 e 206, e sobre a incapacidade da maioria dos homens para serem sensíveis à verdadeira natureza das coisas, mesmo quando auxiliados por um logos ou explicação, revelação, como o do próprio Heráclito. O alvitre formulado em 192, de que os heraclíticos, também mencionados por Platão e Aristóteles, foram entusiastas do livro, é quase certamente uma conjectura. A sua importância reside na ilação de que não houve nenhuma escola de discípulos directos em Éfeso sobrescrito 2. Nenhum discípulo de nomeada se conhece antes de Crátilo, contemporâneo mais velho, segundo parece, de Platão, que desenvolveu uma forma adulterada de heraclitismo, ao exagerar e combinar simultaneamente a crença do Efésio na inevitabilidade da mudança e a sua crença, bem comum no seu tempo, no significado dos nomes. Sobrescrito para uma interessante discussão de todo este tópico, sob um ponto de vista ligeiramente diferente. Veja-se Kahn, The Art and Thought of Heraclitus, Cambridge, 1979, 3-9. Sobrescrito 2 apesar de 193 Platão Teteto 179d, SC, confronte com Ibidem 179 O conflito está longe de ser ligeiro, mas na região da Jônia está mesmo a aumentar grandemente. É que os companheiros de Heráclito apoiam esta discussão com todo o calor. Confronte com os dos arredores de Éfeso, todo este passo é intencionalmente humorístico, como certamente o é a maior parte das observações de Platão sobre Heráclito, e as referências a localidades não carecem de ser tomadas à letra. Qualquer um que empregasse aquilo que Platão considerava como sendo um tipo de argumento, ao estilo de Heráclito, podia ser ironicamente associado com Éfeso. Em todo caso, Crátilo, o mais radical dos seguidores de Heráclito que Platão conheceu, não era nem de Éfeso, nem sequer da Jônia. Dificuldades especiais de interpretação. Como se viu, Heráclito foi célebre na antiguidade pela sua obscuridade. Não raro, as suas afirmações eram incontestavelmente crípticas, talvez intencionalmente, e, segundo parece, não foram grandes nem importantes os esforços feitos por Platão e Aristóteles para descobrirem o seu verdadeiro significado. Infelizmente, Teofrasto, de quem depende a tradição doxográfica tardia, baseou a sua interpretação na de Aristóteles. Não parece que tenha tido acesso ao livro completo de Heráclito, ou mesmo, a avaliar, por exemplo, pela omissão da mais simples referência a Heráclito no seu dissenso, a uma coletânea verdadeiramente representativa, de máximas isoladas. De facto, ele queixou-se de que as afirmações de Heráclito ou estavam incompletas ou eram inconsistentes. Os estoicos alteraram ainda mais a tradição, ao adotarem Heráclito como antiga autoridade sua sobre questões de ordem física. Em alguns aspectos, desenvolveram com precisão as suas ideias, como, por exemplo, no seu ideal de homologomen zn, viver de acordo com a natureza, confronte com Exempli Gratia 195, em outros aspectos, contudo, fizeram uma readaptação radical das opiniões de Heráclito, a fim de satisfazerem as exigências particulares das suas próprias posições, por exemplo, ao atribuírem-lhe a ideia de ekpris, a destruição periódica do mundo inteiro pelo fogo. As nossas fontes posteriores ao fundador do estoicismo, Zenão de Cício, aceitaram esta interpretação particular de Heráclito, que pode ser reconciliada com algumas das máximas que dele nos restam, e talvez tenha sido favorecida por Teofrasto, mas é incompatível com outras, está em total desacordo com a conceção básica de Heráclito acerca da medida no processo da mudança natural. Vejam-se, mais adiante, pp 20201 e n na p 207. No tocante a Platão e Aristóteles, poucas são as citações verbatim de Heráclito que se encontram em ambos. Nem estavam eles realmente interessados numa cuidada apreciação objetiva dos seus predecessores mais antigos. Ocasionalmente, Platão menciona-o, principalmente num tom humorístico ou irônico, e com insistência numa opinião que,
nos diálogos, lhe é atribuída sem reservas, a saber, que todas as coisas estão a fluir, panta rei ou panta core. Segundo Aristóteles, em Métia 6, 987 a 32, Platão foi influenciado na juventude pela importância dada por Crátilo a este parecer. Mas todos os pensadores pré-socráticos foram impressionados pelo predomínio da mudança no mundo da nossa experiência. Heráclito, é claro, não constituiu uma exceção, de facto, talvez tenha expresso a universalidade da mudança com mais clareza e mais dramatismo do que os seus predecessores, mas, para ele, o que tinha importância vital era a ideia complementar de medida inerente à mudança, a estabilidade que persiste através dela e a governa. É possível que Platão tenha sido simplesmente induzido em erro, especialmente pelos exageros sofísticos do século V, ao distorcer a importância dada por Heráclito a este aspecto. Quanto a Aristóteles, aceitou a interpretação platônica do devir e exagerou-a ainda mais. Outras referências a Heráclito, em Aristóteles, atacam-no pelo facto de negar o princípio da contradição, quando afirma que os contrários são os mesmos. Trata-se, uma vez mais, de uma interpretação errada de Aristóteles, ao julgá-lo, anacronicamente, em função dos seus próprios padrões predominantemente lógicos. Com a expressão dos mesmos, Heráclito queria evidentemente dizer, não tanto idênticos, como não essencialmente distintos. Em face destas deficiências dos autores na valoração dos seus predecessores, é mais seguro tentar a reconstituição do pensamento de Heráclito, em primeiro lugar, com base nos fragmentos autênticos que chegaram até nós. Mesmo assim, não podemos esperar mais do que uma compreensão muito limitada, em parte porque Heráclito, conforme observou Aristóteles, não usou as categorias da lógica formal e teve tendência para descrever a mesma coisa, ou aproximadamente a mesma coisa, ora como um deus, ora como uma forma de matéria, ora como uma regra de conduta ou princípio que era, não obstante, um constituinte físico das coisas. Ele tinha, certamente, mais de metafísico que os seus predecessores jônios, estes menos preocupados com a mecânica do desenvolvimento e da mudança que com a realidade unificante a ela subjacente. O pensamento de Heráclito. 1. Os homens deviam tentar compreender a coerência subjacente das coisas. Ela está expressa no logos, fórmula ou elemento de ordenação comum a todas elas. 194 Frei 1, sexto advogado mata. 7. 132. Os homens dão sempre mostras de não compreenderem que o logos é como eu o descrevo, tanto antes de o terem ouvido como depois. É que, embora todas as coisas aconteçam segundo este logos, os homens são como as pessoas sem experiência, mesmo quando experimentam palavras e ações tal como eu as exponho, ao distinguir cada coisa segundo a sua constituição e ao explicar como ela é. Mas os demais homens são incapazes de se aperceberem do que fazem, quando estão acordados, precisamente como esquecem o que fazem quando dormem. 195 Frei 2, sexto advogado mata. 7. 133 Delta. Por isso, é necessário seguir o comum, mas, se bem que o logos seja comum, a maioria vive como se tivesse uma compreensão particular. 196 Frei 50, Hipólito referência 9, 1. Dando ouvidos, não a mim, mas ao logos, é avisado concordar em que todas as coisas são uma. Estas máximas mostram claramente que Heráclito se considerava com acesso a uma verdade de suma importância, acerca da constituição do mundo, de que os homens são uma parte, e que tentava em vão propagar tal verdade. A grande maioria é incapaz de reconhecer esta verdade sobrescrito uma, que é comum, isto é, não só válida para todas as coisas, como ainda acessível a todos os homens. Bastando para isso que façam uso da observação e do entendimento e não forjem uma inteligência pessoal e falaz. O que eles deviam reconhecer é o logos, que talvez deva ser interpretado como fórmula unificadora ou método proporcionado de disposição das coisas, o que podia ser quase classificado de plano estrutural das coisas, tanto individuais como em conjunto. O significado técnico de logos em Heráclito está provavelmente relacionado com o sentido geral de medida, cálculo ou proporção. Não é possível que seja simplesmente a própria explicação de Heráclito que esteja em causa, de outro modo. A distinção feita em 196 entre emoito ou logo não teria significado, embora o logos fosse revelado nessa explicação e, por assim dizer, coincidisse com ela.
O resultado da disposição segundo um plano ou medida comuns consiste no facto de todas as coisas, apesar de aparentemente múltiplas e totalmente distintas, estarem realmente unidas num complexo coerente. 196, de que os próprios homens são uma parte, e cuja compreensão é por isso logicamente necessária para a atuação adequada de suas próprias vidas. Contudo, fórmula, arranjo proporcionado e assim por diante são termos enganadoramente abstratos para traduzirem este sentido técnico de logos. Por vezes, logos foi, provavelmente, concebido por Heráclito como um verdadeiro constituinte das coisas, em muitos aspectos, é coextensivo com o constituinte cósmico primário, o fogo. Vejam-se pp 206-207. Sobrescrito os homens são atacados por causa desta sua incapacidade em muitos outros dos fragmentos que chegaram até nós. Vejam-se FRR 17, 19, 28, 34, 56, 72. Mas nada de substancial se acrescenta neles ao conteúdo de 194, 195, 196. Análogas censuras são igualmente dirigidas contra pessoas em particular, Homero, Hesíodo, Xenófanes, Hecateu, Arquíloco e Pitágoras. Veja-se, Exempli Gratia, 190-255, onde a base da crítica reside no facto de tais homens. Dentre eles, Pitágoras surge, noutros passos, para ser especialmente atacado. Confronte com Exempli Gratia 256, andarem em busca do falso tipo de conhecimento, a polimatia, ou a mera coleção de factos díspares e sem relação entre si. Sobrescrito 2 confronte com 197 Frei 55, Hipólito referência 9, 9, 5. As coisas que se podem ver, ouvir e conhecer, são as que eu prefiro, mas a observação deve ser verificada pelo entendimento, nus ou froces, é o que nos é mostrado não apenas em 250, como ainda em 198 Frei 107, sexto advogado mata. 7. 126. Mas testemunhas são os olhos e ouvidos para os homens, se tiverem almas que não entendam a sua linguagem. Neste passo, almas bárbaras são aquelas que, não sendo capazes de compreender a linguagem dos sentidos ou de os interpretar corretamente, são induzidas em erro por aparências superficiais. Uma distinção análoga entre a mera sensação e a interpretação inteligente dos dados sensoriais foi feita mais tarde por Demócrito, p. 436. 2. Diferentes tipos de exemplo da unidade essencial dos contrários. 199 Frei 61, Hipólito referência 9, 10, 5. A água do mar é a mais pura e a mais poluída, para os peixes é potável e salutar, mas para os homens é impotável e deletéria. 200 Frei 60, Hipólito referência 9, 10, 4. O caminho a subir e a descer é um e o mesmo. 201 Frei 111, Estobeu ante. 3, 1, 177. A doença torna a saúde agradável e boa, como a fome, a saciedade, a fadiga, o descanso. 202 Frei 88, Pseudo-Plutarco com ousadia Apol. 10, 106 tal. E como uma mesma coisa, existem em nós a vida e a morte, a vigília e o sono, a juventude e a velhice, pois estas coisas, quando mudam, são aquelas, e aquelas, quando mudam, são estas. Estes fragmentos exemplificam 4 espécies diferentes de conexão entre contrários evidentes. E, em 199, a mesma coisa produz efeitos contrários sobre diferentes classes de seres, assim também Frei 13, os porcos gostam de lama, e Frei 9, os burros preferem os desperdícios ao ouro. 2. Em 200, diferentes aspectos da mesma coisa podem justificar descrições contrárias, assim também Frei 58, o cortar e o queimar reclamam uma recompensa quando executados por um cirurgião, e Frei 59, o ato de escrever combina o reto, no total da linha, e o curvo, na forma de cada letra. 3. Em 201, coisas boas e desejáveis, como a saúde ou o repouso, só são possíveis se se reconhecem os seus contrários, a doença e a fadiga. Assim, provavelmente, Frei 23, não haveria justiça sem injustiça. 4. Em 202, disse que certos contrários estão essencialmente ligados, a mesma coisa, uma expressão pregnante, porque se sucedem uns aos outros e nada mais. Assim, no Frei 126,
A substância quente e a fria formam o que poderíamos chamar um contínuo quente-frio, uma entidade única, e desta temperatura. Assim também Frei 57, a noite e o dia, de que Hesíodo fizera mãe e filho, estão, e devem ter estado sempre, essencialmente ligados e interdependentes. Estas quatro espécies de ligação entre contrários podem ser ainda reduzidas a duas epígrafes principais. A e 3, contrários que são inerentes a, ou são simultaneamente produzidos por, um só sujeito. B. 4, contrários que estão ligados, devido a serem diferentes fases de um processo invariável e único. Sobrescrito uma parece ser esta a interpretação mais provável de o caminho a subir e a descer. Teofrasto e alguns dos seus seguidores aplicaram a expressão às permutas entre as massas do mundo no processo cósmico, e grande parte dos estudiosos modernos tem procedido do mesmo modo. Mas as mesmas palavras, um e o mesmo, são usadas a propósito de contrários evidentes no Frei 59, que é formalmente semelhante, e Hipólito, fonte segura de citações verbatim de Heráclito, que, segundo parece, se serviu de um bom manual em que as máximas deste pensador estavam agrupadas por assuntos, tomou certamente o caminho a subir e a descer e como mais uma exemplificação da unidade dos contrários, e não como uma metáfora cosmológica, função a que não é, na verdade, inteiramente adequada. Deveríamos, antes, pensar num caminho ou vereda reais, denominados o caminho a subir por aqueles que vivem embaixo e o caminho a descer pelos que moram no topo. Vlastos, AP 76, 1955, 349 n 26. Opõe-se a esta interpretação com base na sua banalidade, mas o Frei 59, por exemplo, sobre a escrita, tem, sem dúvida, precisamente a mesma característica. Reflexões como estas, confronticam também FRR. 103, 48, 126, 99, sobre objetos convencionalmente tratados como inteiramente separados uns dos outros e contrários entre si, persuadiram, sem dúvida, Heráclito de que não há nunca uma divisão realmente absoluta de contrário para contrário. Para uma outra e mais clara exposição deste ponto de vista por parte de Anaxágoras, vejam-se pp 390 e ss. 3. Cada par de contrários forma, por conseguinte, não apenas uma unidade, como uma pluralidade. Verifica-se, também, que pares diferentes estão interligados. 203 Frei 10, Aristóteles, de Mundo 5, 396b e 20. As coisas tomadas em conjunto são o todo e o não todo, algo que se reúne e se separa, que está em consonância e em dissonância. De todas as coisas provém uma unidade, e de uma unidade, todas as coisas. Apsa-é, sob o ponto de vista textual, ligeiramente preferível a, que significaria coisas em contato. Uma questão mais importante consiste em saber se a palavra é sujeito ou nome predicativo do sujeito. Snell demonstrou que é sujeito, contrariamente à opinião geral, nem o todo e o não todo, nem em consonância e em dissonância são pares típicos de contrários heraclíticos, nem entram, de facto, nas categorias delineadas a pp 195-196. 204 Frei 67, Hipólito referência 9, 10, 8. Suplo. Dias, o Deus é dia-noite, inverno-verão, guerra-paz, saciedade e fome e todos os contrários, é o que isto significa, passa por mudanças, do mesmo modo que o fogo, quando misturado com especiarias, é designado segundo o aroma de cada uma delas. Em 203, as coisas tomadas em conjunto devem ser, em primeiro lugar, os contrários. O que consideramos a par da noite é, por exemplo, o dia. Neste ponto, podemos observar que Heráclito exprime aquilo que nós designaríamos por qualidade em termos de simples extremos, que ele pode, portanto, classificar como contrários, pelo que toda mudança pode, assim, ser considerada como a que se verifica entre contrários. Tais coisas tomadas em conjunto são verdadeiramente descritas, num sentido, como o todo, isto é, formando um todo contínuo, noutro sentido, como não todo, isto é, como simples componentes. Aplicando estas análises alternativas à conglomeração das coisas tomadas em conjunto, podemos ver que de todas as coisas se forma uma unidade e também que a partir dessa unidade, confronticon é nós, é possível separar-se o aspecto superficial, distinto e múltiplo das coisas, panta.
O fragmento 204 estabelece uma relação entre o Deus e um certo número de pares de contrários, encontrando-se cada um deles separadamente ligado por uma sucessão automática. Estes, como viu o autor da glosa, representam provavelmente todos os pares de contrários, de qualquer modo interligados. A relação em causa é vagamente predicativa, e Heráclito, ampliando talvez as ideias de Xenófanes, parece ter considerado o Deus como imanente às coisas, de uma maneira provavelmente indefinida, ou como suma totalitas das coisas sobrescrito uma. Vem-nos à lembrança a opinião milésia de que a matéria originadora, que ainda pode estar representada no mundo, é divina. Heráclito, apesar de não ser tão explicitamente corporalista na sua concepção da divindade, era pouco mais convencionalmente religioso do que os milésios, dado que não associou o Deus à necessidade de culto e adoração, se bem que ele não tenha rejeitado completamente toda espécie de culto. Veja-se p. 217 e s. A intencionalidade específica de 204 está em que cada contrário pode ser expresso em termos de Deus. Pelo facto de a paz ser divina, não se segue que a guerra não seja igualmente divina e não esteja igualmente penetrada do constituinte diretivo e unificador, que é por vezes identificado com a totalidade do cosmos ordenado, pp. 193 e s. 206 e s. O Deus não pode ser aqui essencialmente diferente do Logos, e o Logos é, entre outras coisas, o constituinte das coisas que as torna contrárias e que garante que a mudança entre os contrários seja, a todos os títulos, proporcional e equilibrada. Afirma-se, pois, que Deus é o elemento comum de ligação entre todos os extremos, precisamente como o fogo é o elemento comum dos diferentes vapores, visto serem estes concebidos como um composto de fogo com diferentes espécies de incenso. A mudança de um em outro ocasiona uma total mudança de nome, o que é enganador, porquanto só um componente superficial se alterou e o constituinte mais importante se mantém. Esta difícil máxima significa que, enquanto cada par separado de contrários forma um único contínuo, os vários contínuos estão, também, ligados entre si, embora de maneira diferente. Por conseguinte, a pluralidade total das coisas forma um complexo único, coerente e determinável, a que Heráclito chamou unidade. Sobrescrito uma superioridade do Deus em relação ao homem, e da visão sintética das coisas por parte da divindade relativamente à visão caótica dos homens, é profundamente sublinhada por Heráclito, Exempli Gratia 205 Frei 78, Orígenes C. Celsum vi, 12. A condição humana não é capaz de juízos verdadeiros, mas a divina, essa sim, vejam-se também FRR 79, 82, 83, e compare-se com o conceito hebraico. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais elevados do que os vossos pensamentos. Isaías LV 8 e S. Uma sentença afirma especificamente que para o Deus não existe a separação implícita nos contrários. 206 Frei 102, Porfírio em Ilíada em 4, 4. Para Deus, é tudo belo e bom e justo, mas os homens supuseram umas coisas injustas, outras justas. 4. A unidade das coisas encontra-se sob a superfície, ela depende de uma reação equilibrada entre os contrários. 207 Frei 54, Hipólito referência 9, 9, 5. Uma conexão invisível é mais poderosa que uma visível. 208 Frei 123, Temiste-or 5, p. 69d. A verdadeira constituição das coisas gosta de se ocultar. 209 Frei 51, Hipólito referência 9, 9, 1. Eles não compreendem como é que o que está em desacordo concorda consigo mesmo à letra, como o que estando separado se reúne consigo mesmo, há uma conexão de tensões opostas, como no caso do arco e da lira. Hipólito, a fonte mais completa neste ponto e usualmente fidedigna, tem homologem em vez de homologei, e palíntonos. Palíntropos têm tanta defesa como palíntonos nas versões, só da segunda parte, de Plutarco e de Porfírio, e é preferido porque dá um sentido completamente inteligível. G. Vlastos, AP 76, 1955, 348 ISS, defende palíntonos com base no facto de Diog. L9, 7. Uma versão de Teofrasto abreviada e frequentemente imprecisa, apresentar a expressão de ates enantiotropês mostre. É certo que, à primeira vista, ela parece baseada em palíntropos harmoni,
Não obstante, a epanastrofe, que teria de ser enantiotrope se fosse derivada de uma forma adjetiva em tropos, talvez se refira a estropai, de 218, combinadas, como certamente o foram por Teofrasto, confronte com uma versão mais completa das suas ideias em Diog. L9. 8. Com o caminho a subir e a descer, interpretado como mudança entre contrários. Em 207 enuncia-se uma regra geral, a comparação com 208, onde fiz talvez signifique não a natureza, mas verdadeira constituição das coisas, e também com 209. Sugere que a regra se destina a ser aplicada ao funcionamento do mundo como um todo, como um somatório de partes constitutivas, cuja conexão não se manifesta à primeira vista. A conexão invisível dos contrários é, de facto, mais forte do que outros tipos de conexão mais evidentes. 209, um dos ditos mais conhecidos de Heráclito, contém uma imprecisão característica na forma como está enunciado. O sujeito de sinferetai é, provavelmente, não, todia fenômeno, e deste outro exemplo de um contrário específico, mais um, sinferon, no sentido generalizador, em que qualquer coisa que está separada significa algo como qualquer par distinto de contrários. Assim, o sentido dado é semelhante ao implícito em sina fenômenon dia fenômeno, em 203, qualquer par, ou soma de pares, pode ser considerado ou a, como heterogêneo e analisável em termos de poios separados ou extremos, ou b, como tendente a formar consigo mesmo uma unidade. Surge agora um importante aditamento, a, em tout, e deste, isso exemplifica, uma conexão ou modo de união, sentido literal do, harmonia, através de tensões opostas sobrescrito 2, que garante esta coerência, precisamente como a tensão da corda do arco ou da lira, exatamente equilibrada pela tensão para fora exercida pelos braços do instrumento, produz um complexo coerente, unificado, estável e eficiente. Podemos inferir que, se o equilíbrio entre contrários não fosse mantido, por exemplo, se o calor e deste, o total de substâncias quentes, começasse a prevalecer perigosamente sobre o frio, ou a noite sobre o dia, então a unidade e coerência do mundo cessariam, tal como se a tensão na corda do arco exceder a tensão dos braços, todo o complexo é destruído. Sobrescrito um certo número de fragmentos dá a entender que é necessário ter não só fé, como persistência, para encontrar a verdade subjacente. Assim, exempli grati, 210 Frei 18, Clemente Strom. 2, 17, 4, Eam elpeis anelpiston ou exels, anexeunton eon kai aporon. Se não esperarmos o inesperado, não o encontraremos, porquanto ele é inescrutável e difícil de abarcar, veja-se também 244, e FRR. 22, 86, compare-se com Xenófanes Frei 18, 188. Sobrescrito 2, palíntonos, retesado em sentido oposto, e deste, que tende igualmente para direções opostas. Uma tensão numa direção produz automaticamente uma tensão equivalente na outra, caso contrário, o sistema desmantela-se. 5. O equilíbrio total do cosmos só pode ser mantido, se a mudança numa direção conduzir eventualmente a mudança na outra, isto é, se houver uma discórdia infindável entre contrários. 211 Frei 80, Orígenes C. Celsum Vi, 42. É necessário saber que a guerra é comum e que a justiça é discórdia e que tudo acontece mediante discórdia e necessidade. Shem, Diels, Shemena, Mestre A emenda não é segura, mas é difícil melhorar o texto. As 3 letras adicionais podem estar relacionadas com a omissão de 3 letras precisamente antes, no lugar onde o único mestre vaticano tem delta, e d, em vez da evidente forma original, eidenai. 212 Frei 53, Hipólito referência 9, 4. A guerra é a origem de todas as coisas e de todas ela é soberana, e a uns ela apresenta-os como deuses, a outros, como homens, de uns ela faz escravos, de outros, homens livres. A discórdia ou guerra é a metáfora favorita de Heráclito para o predomínio da mudança no mundo. Está obviamente relacionada com a reação entre contrários, e pode inferir-se que a maioria das espécies de mudança, exceto no que toca, exempli gratia, ao crescimento, que é a crescência de um semelhante ao seu semelhante, podia ser convertida em mudança entre contrários.
Em qualquer caso, a mudança de um extremo para o outro pode afigurar-se-nos como a mais radical possível. A guerra, que está na base de todos os acontecimentos, é comum em 211, num sentido particular, Homero havia empregado o termo, mas para significar imparcial, ela é universal e responsável por condições diferentes, e evidentemente opostas, do homem, mesmo para o seu destino após a morte, visto a morte em combate. 212, poder fazer deuses de alguns deles. Confronte com 237 e 239 é também chamada, dic, a via indicada, da mesma raiz de deicnime, ou regra normal de comportamento. Deve tratar-se de uma correção deliberada da máxima de Anaximandro, 110, segundo a qual as coisas pagam retribuição umas às outras pela injustiça dos seus abusos alternados nos processos da mudança natural. Heráclito mostra que, se a discórdia, isto é, a ação e reação entre substâncias contrárias, viesse a cessar, então o vencedor de cada competição entre extremos estabeleceria um domínio permanente, e o mundo como tal seria destruído sobrescrito uma. Contudo, assim como numa batalha há interrupções locais temporárias, ou pontos mortos ocasionados pelo exato equilíbrio das forças que se opõem, assim também Heráclito deve ter admitido que a estabilidade temporária pode ser encontrada aqui e além no campo de batalha cósmico, desde que seja apenas temporária e esteja equilibrada por um estado correspondente noutro lugar. Esse facto não diminuiria a validade do domínio da discórdia, que, como para Anaximandro, fornece uma razão metafórica para a mudança. Mas permite que o princípio seja aplicado ao mundo da nossa experiência real, no qual todas as coisas devem eventualmente mudar, se bem que algumas sejam, por ora, obviamente estáveis. Sobrescrito uma confronte com 213 Aristóteles e Euden. H.I. 1235 a 25, Rio. 18, 107. Heráclito censura o autor do verso: quem dera que a discórdia desaparecesse de entre os deuses e os homens, pois não haveria escala musical se não existissem os sons agudo e grave, nem seres vivos sem fêmea e macho, que são opostos. Neste passo, a harmonia tem o seu sentido particular de escala musical. 6. A imagem do rio esclarece o gênero de unidade que depende da conservação da medida e do equilíbrio na mudança. 214 Frei 12, Ário Dídimo AP Eusebium P.I. 15, 20, mais Frei 91, Plutarco de 18, 392b igual Frei 12. 1. Para os que entrarem nos mesmos rios, outras e outras são as águas que por eles correm, dispersam-se e reúnem-se, juntas vêm e para longe fluem, aproximam-se e afastam-se. Umas palavras, caipse chai de apo tn e igron anatimiontai, que se seguem a, e data, em ário, são consideradas, pela maioria dos editores, como parte integrante do Frei 12, contudo, é quase certo fazerem parte de uma tentativa de Cleantes para encontrar uma exalação da alma tanto em Heráclito como em Zenão. Veja-se Kank, Heraclitus, De Cosmic Fragments, 367 ss. Os pares de verbos que formam o Frei 91 ocorrem em Plutarco imediatamente após um resumo que fez, em termos platônicos, da principal exposição a respeito do rio. Veja-se, ainda, p. 204. Segundo a interpretação platônica, aceite desenvolvida por Aristóteles, Teofrasto e os doxógrafos, esta imagem do rio foi empregada por Heráclito para sublinhar a absoluta continuidade da mudança em cada uma das coisas. Tudo está num perpétuo fluir como um rio. Assim 215 Platão Crátilo 402 a, lege por Hacleitus ot pantarrei kai ouden mene, kai potamoiel kitaota ou garan eis dizeesse ton alton potamon. Heráclito diz algures que tudo está em mudança e nada permanece imóvel, e, ao comparar o que existe com a corrente de um rio, diz que se não poderia penetrar duas vezes no mesmo rio. É a esta interpretação que Aristóteles se refere em 216 Aristóteles Fis Teta 3, 253b 9 delta, kai fazitinis kinestai tn oto toutamenta de ou, alapanta kai ai, alalambanem touto tn aiste. E afirmam alguns, não que algumas coisas que existem estão em movimento, e outras não, mas que tudo está em constante movimento, se bem que tal facto escape a nossa percepção. Neste passo, Aristóteles explicita o que está implícito em Platão, a saber, que muitas coisas, as que parecem estáveis, devem estar a passar por transformações invisíveis ou despercebidas. Será possível que Heráclito tenha realmente pensado que uma rocha ou um caldeirão de bronze,
por exemplo, estivessem invariavelmente a passar por transformações invisíveis de matéria? Talvez, mas nada, nos fragmentos que nos restam, sugere que ele assim pensasse, e a sua confiança, claramente expressa, nos sentidos, contanto que eles sejam interpretados inteligentemente, talvez sugira o contrário sobrescrito antes de Parmênides e da sua prova manifesta de que os sentidos eram completamente falazes, prova que, evidentemente, chocou os seus contemporâneos. Os desvios totais do senso comum só devem ser aceitos, estamos em crer, quando as provas em seu abono forem extremamente fortes. No caso presente, é de conceber que Platão tenha sido induzido em erro pelos exageros e distorções pós-heraclíticos a respeito da importância dada por Heráclito à eventual mudança, e em particular, talvez, por Crátilo, que, no dizer de Aristóteles, influenciou Platão, quando este era jovem, Met Alpha 6, 987 a 32. Sobrescrito uma veja-se 197, 198. É verdade que Melisso, no Frei 8, 537, chamou a atenção para o facto de algumas coisas aparentemente estáveis realmente se transformarem. O ferro é desgastado pela fricção do dedo, e assim por diante. Esta observação ocorre num contexto que talvez tenha referências verbais a Heráclito, exempli gratia, toti termum psychon ginestai kai to psychon termon. Contudo, não há qualquer motivo para pensar que Melisso quisesse dizer que a mudança devesse, neste caso, ser contínua, mesmo quando pudesse ser invisível. Todas as vezes que o dedo fricciona o ferro, tira dele uma porção invisível. No entanto, quando ele não o fricciona, que razão há para pensar que o ferro está ainda assim a transformar-se? O ponto de vista de Melisso é antes o de que as aparências mostram que todas as coisas, mesmo as aparentemente estáveis, estão sujeitas à mudança. É isto precisamente o que Heráclito deve ter pensado, poderá ter ou não mencionado mudanças infravisíveis. Mas em qualquer caso só as aceitaria, quando fossem deduzíveis, e a mudança contínua não é deduzível em muitos objetos aparentemente estáveis. O argumento de Melisso consistia, certamente, em que os sentidos devem ser falazes, pois entre Heráclito e ele próprio, tinha surgido Parmênides. Com a teoria dos eflúvios de Empédocles, pp 323 e ss, a situação muda uma vez mais. Contudo, a maioria dos estudiosos não aceita este parecer, por sentir que Platão deve ter razão, devido não apenas à sua importância, como à época em que viveu, que é relativamente recuada, se a compararmos com a Diário Dídimo, fonte do Frei XII, como ainda pelo facto de Aristóteles acreditar nele e ainda porque a emenda de Crátilo, não se pode entrar no mesmo rio uma vez sequer. Aristóteles Met Gama 5, 1010 a 13, depende, segundo parece, da forma platônica do que Heráclito afirmou, ou de algo semelhante. Mas não raro se vê Platão fazer Sócrates distorcer os seus predecessores por obediência às razões que lhe são próprias, ou as de Platão, e a emenda de Crátilo não depende necessariamente da versão platônica, mas podia ser facilmente uma reformulação como comentário à versão Diário. Talvez, neste caso, se devesse admitir o desenvolvimento geral de ideias acerca da percepção e da mudança, e também a implicação de outros fragmentos de Heráclito. Mas subsiste também a questão do aparente modo de expressão heraclítico do Frei XII, com os seus dativos do plural iônicos e as suas arcaicas outras e outras águas. Guthrie, tal como Vlastos em AP 76, 1955, 338 ss, objecta que tal forma de expressão é menos concisa e paradoxal, e consequentemente menos heraclítica, do que a versão platônica, mas, em suma, o nosso sentir é que o Frei XII tem toda a aparência de pertencer a Heráclito, por estar em dialecto iônico, natural e não forçado, e por apresentar o ritmo característico da prosa arcaica, ao passo que a última versão se afigura platônica e podia mais facilmente ser uma reformulação do Frei XII do que vice-versa. Uma certeza sobre esta questão é difícil de se obter. Uma das interpretações aqui apresentadas tem muito de forçado, a outra é discutida, exempli gratia, por Guthrie, HGPI, 449-54. Uma futura reflexão sobre as implicações subjacentes às versões alternativas poderá reforçar a questão aqui avançada. A formulação platônica implica que o rio nunca é o mesmo em momentos sucessivos, e, deste modo, Crátilo tinha realmente razão, e é acompanhada pela afirmação categórica de que tudo na natureza se assemelha ao rio neste aspecto,
Oldemenen, nada permanece imóvel. A formulação de Ario, a do Frei XII, é menos drástica, há tal coisa como o mesmo rio, mas é também, de certo modo, diferente. Isto traça um contraste entre mesmo e diferente numa situação específica e, por conseguinte, pertence à lista dos exemplos concretos heraclíticos sobre a coincidência dos contrários. Mas se a sua intenção vai mais longe, como, pelo menos, dá a entender Platão, então o significado não é que cada simples objeto deve ser como um rio, mas antes que um todo complexo, como um mundo, deve permanecer o mesmo, ao passo que as suas partes constituintes estão sempre a mudar, o que teria uma animadora semelhança com as opiniões de Heráclito sobre física, infradiscutidas no 7 visto a esta luz. O aditamento ao Frei XII, em 214, dos verbos que compõem o Frei 91, que pelo contexto e pela sua própria natureza parece indicar uma descrição do fluxo da água, com atenção especial para a regularidade da sua substituição, esclarece o que está implícito no Frei XII, que a unidade do rio como um todo está dependente da regularidade, também sugerida pela repetição, hétera cai hétera, do fluxo das águas que o constituem. O rio, pois, pode fornecer uma imagem do equilíbrio dos constituintes do mundo. Como é óbvio, uma rocha ou uma montanha ou uma mesa são temporariamente estáticas, e assim permanecerão, talvez, durante muito tempo. O que importa a teoria de Heráclito sobre a reação equilibrada e a discórdia é que eventualmente se há de transformar e, deste modo, auxiliar a manter o processo dos elementos constitutivos do mundo. Entretanto, a estabilidade de uma montanha, por exemplo, é equilibrada por uma correspondente estabilidade, noutro local. De massas correspondentes de mar e de fogo ou de Heitor, visto a montanha ser, principalmente, terra, sobre este assunto, veja-se a próxima seção. 7. O mundo é um fogo sempre a arder, algumas das suas partes estão sempre extintas para formar as duas outras principais massas do mundo, o mar e a terra. As mudanças entre o fogo, o mar e a terra equilibram-se mutuamente, o fogo puro, ou etéreo, tem capacidade directiva. 217 Frei 30, Clemente Strom. V. 104, 1. Esta ordem do mundo, a mesma de todos, não a criou nenhum dos deuses, nem dos homens, mas sempre existiu e existe e há de existir, um fogo sempre vivo, que se acende com medida e com medida se extingue. 218 Frei 31, Clemente Strom. V. 104, 3. As mudanças do fogo, em primeiro lugar, o mar, e do mar a metade é terra, e a outra metade, o que queima e deste, o raio ou o fogo. Dispersa-se em mar e mede-se de modo a formar a mesma proporção que existia antes de se transformar em terra. 219 Frei 90, Plutarco de 8, 388d. Todas as coisas são uma igual troca pelo fogo e o fogo por todas as coisas, como as mercadorias o são pelo ouro e o ouro pelas mercadorias. 220 Frei 64, Hipólito referência 9, 10, 6. O raio governa todas as coisas. 1. Vlastos, AP 76, 1955, 344 ISS, argumenta que a mesma de todas é original, e põe em contraste o mundo físico real, da experiência comum, com as imaginações ilusórias e particulares dos que não seguem o Logos, confronte com 195, etc. Esta interpretação seria assaz aceitável, se, o que não parece particularmente provável, o Frei 30 se seguisse diretamente a uma referência aos enganos a que os homens estão sujeitos, mas nem Plutarco nem Simplício, que também citam a primeira parte do fragmento, fornecem a frase em questão. Mais importante ainda, Vlastos não refere que, no contexto da citação, Clemente segue uma fonte estoica ao procurar uma explicação satisfatória para a inconsistência deste fragmento e a interpretação da ekpris estoica. Sobre este assunto veja-se mais adiante p. 207, nota, ao sustentar que esta ordem do mundo em Heráclito é o sistema eterno, que tudo abrange, ton exapantes tesousias monon quos. Como Clemente acabará de dizer, e não este mundo em particular. Deste modo, há um poderoso motivo para a interpolação. Veja-se, ainda, Kant, Heraclitus, De Cosmic Fragments, 307 ISS. O fogo é a forma arquetípica da matéria. A ordem do mundo como um todo pode ser descrita como um fogo,
de que certas porções estão a extinguir-se, ao passo que porções equivalentes estão a reacender-se, nem todo o fogo está a arder ao mesmo tempo. O fogo sempre esteve, e estará, em tal estado. 217. A cosmogonia, no sentido milésio, não é, pois, algo que se possa encontrar em Heráclito. O fogo não pode ser uma substância originadora à maneira da água ou do ar para Tales ou Anaxímenes, e, segundo Aristóteles e seus discípulos, já não é indefinido ou infinito. Confronte com o Teofrasto AP Simplo em PHYS. 24. 1. DK 22 a 5. É, contudo, a origem ininterrupta dos processos naturais, em 218. Considerado como uma parte do cosmos, o fogo está em pé de igualdade com o mar, que representa, provavelmente, a água em geral, como em Xenófanes, e com a terra, como um dos três componentes óbvios do mundo. O fogo cósmico puro foi, provavelmente, identificado por Heráclito com Aitor. Substância ígnea e brilhante que enche o céu resplandecente e circunda o mundo, este Aitor foi amplamente considerado não só como divino, senão também como lugar das almas. A ideia de que a alma pode ser fogo ou Aitor, e não um sopro como Anaxímenes pensara, deve ter auxiliado a determinar a escolha do fogo como a forma reguladora da matéria. Confronte com P 164. 220 mostra que o fogo de Heráclito, a espécie mais pura e mais brilhante, isto é, a do raio etéreo e divino, tem capacidade directiva. Em parte, isto reflete o caráter divino atribuído ao Aitor na concepção popular. Mais importante, talvez, é o facto de todo o fogo, mesmo a sua espécie mais baixa e terrena, devido à regularidade com que absorve combustível e emite o fumo, enquanto mantém uma espécie de estabilidade entre eles, incorpora, de forma evidente, a regra da medida na mudança, inerente ao processo cósmico, da qual, logos, é uma expressão, pp 193 e s. Deste modo, o fogo é naturalmente concebido como verdadeiro constituinte das coisas, que determina, ativamente, a sua estrutura e comportamento, que garante não apenas a oposição dos contrários, mas também a sua unidade através da discórdia. Confronte com o exemplo grate 221 Aristóteles de Caelo B1, 284 a 11 delta, tom D, ouranon kai tom atopon o archaioitos teos anetento hs ota monon atanaton. Os antigos atribuíram aos deuses o céu e a região superior como único lugar imortal. 222 Inscriptiones Graecais sobrescrito 2 e 945, 6, Atenas, século V a.C., Aitor men psichas e pedexato, smata de KHTHN. O Aitor recebeu as almas, a terra, os seus corpos. 223 Hipócrates, de Carnibus 2. Dokei de moerro kalom termon atanaton cheinai kai noen panta kai oran kai akoen kai idenai panta, eontat kai exomena. Touto ou to pleiston, ot pantemis taitai, exefus eistn antata perifora, kai alto moedokei adium tois palaios eistainai. Aquilo a que chamamos quente parece-me ser imortal e capaz de aprender tudo, e de ver e ouvir e conhecer todas as coisas, tanto presentes como futuras. A sua maior parte, pois, quando todas as coisas se tornaram confusas, retirou-se para a mais elevada órbita, e parece-me ser aquilo a que os antigos chamaram Aitor. Confronte com também Eurípides Frei 839, 9 SS, Frei 941, Nauck sobrescrito 2, Helena 1014 e SS, Aristófanes Pax 832 e S. Nenhum destes passos é, evidentemente, tão antigo como Heráclito, e 223 mostra claramente a influência de Anaxágoras e de Diógenes de Apolônia. Mas a crença é descrita como antiga em 221 e 223, e está tão largamente representada na poesia do século V, que devia estar bem estabelecida e gozar de ampla difusão por essa altura. É comparável à crença na divindade do Sol, que deve ser muito antiga. O cosmos consiste, de uma maneira geral, de massas de terra, interpenetradas de fogo secundário, como nos vulcões, e mar, cercado pelo brilhante invólucro de fogo ou Aitor. Este fogo, podemos nós conjecturar com base em 218, foi considerado por Heráclito como o centro motor dos processos cosmológicos. Da sua região parece vir a chuva, que em última análise alimenta o mar, sendo ela própria reabastecida, pois o fogo consome umidade, pela evaporação úmida que ascende do mar este, como Xenófanes havia demonstrado, transforma-se em terra,
e a Terra em outras ocasiões e lugares dilui-se em água. Deste modo, o mar e a Terra são aquilo em que o fogo cósmico e etéreo se transforma. 218. As mudanças entre as três massas do mundo processam-se simultaneamente, por forma tal que a totalidade de cada uma delas permanece sempre a mesma. Se uma quantidade de terra se dissolve em mar, uma quantidade equivalente de mar condensa-se em terra, em outras regiões. E outro tanto se verifica com as mudanças entre o mar e aquele que queima. O fogo parece ser este o sentido de 218. O logos, ou proporção, permanece o mesmo. Uma vez mais, é a medida e a regularidade da mudança, desta vez, da mudança cosmológica em grande escala, que é posta em evidência. A única coisa surpreendente acerca desta cosmologia reside no facto de ela evitar, manifestamente, uma análise dos contrários, e bem assim a relação dos contrários com o fogo mar-terra. A explicação provável é que os contrários são invocados no exame lógico da mudança, mas que ao considerarem-se as mudanças em larga escala é possível manter uma descrição mais empírica, particularmente com o logos, intimamente relacionado com o fogo. A conexão entre os dois tipos de análise reside no conceito subjacente de medida e proporção, mas o fogo em si mesmo, como observa Guthrie, HGPI 457, é um mediador extremo, não potencial, como a água, o indefinido ou o ar dos milésios. Ou se troca por, segundo a expressão de 219. Note-se que tanto 217 como 219 tendem a invalidar a atribuição feita pelos estoicos a Heráclito, de uma ekpris periódica ou destruição do mundo pelo fogo, que é, contudo, sustentada por Cain, The Art and Photo of Heraclitus, 134 ISS. A ordem do mundo é e será um fogo sempre vivo, que se acende e se apaga por medida, isto é, simultaneamente, e da imagem mercantil das trocas de mercadorias por ouro não podia advir a circunstância de todas as mercadorias, o mundo em seus diversos aspectos, serem simultaneamente absorvidas pelo ouro, o fogo, até ao ponto de só haver ouro e nenhumas mercadorias. Teofrasto, depois de se referir a esta imagem, acrescentou: ele faz uma ordem e um tempo definido da mudança do mundo segundo certa necessidade pré-determinada, simplo em PHYS. 24. 4 ISS, DK 22 a 5, possivelmente em relação com a observação de Aristóteles, de Caelo Alfa 10, 279b 14, DK 22 a 10. De que Empédocles e Heráclito fizeram o mundo flutuar entre a sua condição presente e a sua destruição. Mas é possível que Aristóteles estivesse a pensar num ciclo de um grande ano de 10.800 anos, aparentemente mencionado por Heráclito, DK 22 a 13, este, talvez, se aplicasse a um ciclo de almas privilegiadas, ou, mais provavelmente, ao tempo que uma porção singular de fogo leva a passar através do logos, das suas fases, em qualquer dos casos, podia induzir em erro, se apresentado incompletamente. Moulin, Sofista 242d, DK 22 a 10, fez uma clara distinção entre a unidade e a pluralidade simultâneas do cosmos, de Heráclito, e os períodos separados do amor e da discórdia, de Empédocles. Ao mesmo tempo, os dois filósofos são mencionados juntos devido a ambos acreditarem igualmente na unidade e pluralidade do cosmos, e o facto de Aristóteles os ter associado podia, compreensivelmente, ter sido motivado pela comparação platônica, sem ter em conta a importante distinção existente entre ambos. Veja-se também Guthrie, HGPI 455 e S 458, com referências adicionais, e David Gibbs, Heraclitus, Conceptions of Flux, etc., em Language and Logos, edição Sofiel de End Nussbaum, Cambridge, 1982, 1 ISS. 8. Astronomia. Os corpos celestes são taças de fogo, alimentados por exalações provenientes do mar. Os fenômenos astronômicos têm, também, as suas medidas. 224 Diógenes Laércio 9, 10, DK 22 a 1. Ele não revela a natureza do circundante, este, todavia, contém taças com a parte côncava voltada para nós, sendo nesta que as brilhantes exalações são recolhidas e formam as chamas, que são os corpos celestes. A chama do Sol é a mais brilhante e a mais quente, e o Sol e a Lua eclipsam-se, quando as taças se voltam para cima, e as fases mensais da Lua ocorrem em consequência de uma rotação gradual da sua taça.
225 Frei 6, Aristóteles Meteorologia B2, 355 a 13. O Sol é novo todos os dias. 226 Frei 94, Plutarco de Exílio 11, 604 a. O Sol não transporá os seus limites, caso contrário, as eríneas, executoras da justiça, saberão descobri-lo. Nenhum dos fragmentos subsistentes revela com clareza as ideias de Heráclito sobre a natureza dos corpos celestes, mas Teofrasto deu-nos, como é evidente, um relato razoavelmente pormenorizado, se bem que subjetivo, das suas opiniões, em que as partes não peripatéticas devem ser moderadamente precisas, embora Heráclito não estivesse, provavelmente, tão preocupado com a exatidão dos pormenores astronômicos, como tinham estado os milésios. Diógenes conserva a mais completa versão deste relato, de que o excerto 227 constitui uma parte. No que toca ao restante, as estrelas estão mais longe da Terra do que o Sol, a Lua mais perto, veja-se DK 22 a 1. Os corpos celestes são sólidas taças cheias de fogo. Este fogo é mantido pelas exalações úmidas ou evaporações do mar, que nelas são de certo modo recolhidas e queimadas como combustível sobrescrito uma. É este, provavelmente, o modo pelo qual a água se transforma em fogo na interação equilibrada entre as massas do mundo descritas em 218. Uma vez que a umidade é evaporada pelo fogo, a ideia de que este é fisicamente alimentado por ela é ingênua e popular. Semelhantemente, as taças celestes sólidas são, provavelmente, uma elaboração quase científica do mito popular, de que o Sol navega todas as noites de Ocidente para Oriente numa taça dourada em redor da corrente norte de, que a nós, veja-se 7. Os eclipses e as fases da Lua foram explicados pela rotação das taças, mas não foi apresentada qualquer causa verdadeira, distinta de um mero mecanismo, e Diógenes, 9, 11, DK 22 a 1, provavelmente ainda na esteira de Teofrasto, afirmou que Heráclito nada disse acerca da constituição das taças. O que parece é que ele se contentou, de facto, com adaptar explicações populares, contanto que a sua teoria geral da mudança cosmológica fosse preservada. O fragmento de 225 está conforme com a versão de Teofrasto a respeito das taças celestes. O Sol é novo todos os dias no sentido de que o seu fogo é reabastecido todas as noites com exalações inteiramente novas. Naturalmente, este reabastecimento e consumo formam um ciclo regular, podendo, embora, admitir ligeiras variações. O princípio da medida na mudança natural é também ilustrado em 226, onde o Sol é impedido pela Dik, personificação da normalidade, por conseguinte, da regularidade, de exceder os seus limites, por exemplo, de se aproximar demasiado da Terra ou de brilhar para além do tempo que lhe cabe. Sobrescrito uma em regra, Teofrasto e seus discípulos atribuíram a Heráclito duas exalações, uma úmida e outra seca. Trata-se, com toda a probabilidade, de uma interpretação errada com base na explicação da dupla exalação que o próprio Aristóteles dava dos fenômenos meteorológicos, enquanto opostos, na opinião deste pensador, aos astronômicos. Aristóteles, segundo parece, elaborou esta teoria a partir das ideias de Heráclito sobre a importância da exalação proveniente do mar e de outras águas terrestres, mas afigura-se-nos, por certos passos dos seus Meteorológica, que Aristóteles considerava como descoberta sua exalação seca proveniente da Terra, Kirk, Heraclitus, De Cosmic Fragments, 273 e ss. Todavia, devido ao facto de ela estar em fogo, Aristóteles pôde encarar a exalação heraclítica como ígnea, veja-se p. 212, n1. A explicação da noite e do dia, bem como do inverno e do verão, como sendo devidos ao predomínio alternado das exalações negras e brilhantes, e atribuída a Heráclito na versão de Teofrasto transmitida por Diógenes, é suspeita. Heráclito sabia, como qualquer outra pessoa, que o dia é devido ao Sol, e declarou no Frei 99 que, se não houvesse Sol, seria noite. 9. A sabedoria consiste em compreender o modo como o mundo funciona. 227 Frei 41, Diógenes Laércio 9, 1, sobrescrito 1. A sabedoria consiste numa só coisa, em conhecer, com juízo verdadeiro, como todas as coisas são governadas através de tudo. Sobrescrito uma PLB, F, Diels, DK, Gigon, Valzir, Vlastos, Scripsi. A forma feminina Otem não se encontra, de facto,
OT é uma fonte evidente de corrupção. Esta partícula implica que se tome GNMN como acusativo interno com epistástei, segundo Eidel, conhecer, com juízo verdadeiro, como todas as coisas são dirigidas através de tudo. Tratar-se-ia de um desenvolvimento do Frei XVI de El de Solon, Gnomos de Afani Chaleptaton Estinoesa Metron, Rodepantant Peletaimoingen. O mais difícil é aprender a medida não aparente do juízo, que por si só mantém os limites de todas as coisas. Por outro lado, os estoicos consideraram GNMN, na máxima de Heráclito, como objeto direto de epistástei, confronte com Cleantes, e no Azeus 34 IS, representando assim a sua própria ideia de razão divina, que eles haviam de atribuir esta interpretação à máxima de Heráclito. É facto que, em qualquer caso, nos não surpreende. Contudo, houve entre eles quem achasse improvável que Heráclito tivesse empregado GNMN por si só, sem artigo definido e sem possuidor expresso, para significar fogo ou logos, confronte com 220. Cada uma das duas interpretações alternativas apresenta as suas dificuldades, mas o sentido resultante, em cada caso, não é muito diferente. A sabedoria consiste em compreender como o mundo funciona, o que, em qualquer caso, envolve a compreensão do Logos divino. 228 Frei 32, Clemente Strom. V. 115, 1. Uma só coisa, a única verdadeiramente sábia, consente não consente em ser chamada pelo nome de Zeus. O fragmento de 227 fornece o motivo real da filosofia de Heráclito, não uma simples curiosidade acerca da natureza, embora, sem dúvida, ela também estivesse presente, mas a crença de que a própria vida do homem está indissociavelmente ligada a tudo que o rodeia. A sabedoria, e, por consequência, podemos nós concluir, o viver de um modo satisfatório, consiste em compreender o logos, a estrutura análoga ou elemento comum da disposição das coisas, que incorpora ou medida, sendo esta garantia de que a mudança não produz uma pluralidade desconexa e caótica. Uma compreensão absoluta, neste caso, só pode ser alcançada pelo Deus. 228, confronte com também 206, que sob alguns aspectos, portanto, mas não evidentemente no que respeita ao antropomorfismo e à exigência de culto, se assemelha aos Zeus da religião convencional. Deus, com a sua visão sinóptica, é assim a única coisa que é, completamente, sábia. O fogo, 220, e o próprio Logos, 196, são em larga medida coextensivos com este ser completamente sábio. Ou diferentes aspectos dele. Ficam por descrever as opiniões de Heráclito acerca dos homens, sua alma, instituições e ideias. Mas para Heráclito este assunto não estava, de modo algum, separado do estudo do mundo exterior, já que em todas as esferas se encontram os mesmos materiais e as mesmas leis. O fragmento de 227 depende claramente desta suposição, igualmente implícita em 194, Frei 1. 10. A alma compõe-se de fogo, provém da umidade, e nesta se converte, numa absorção total que é para ela a morte. A alma fogo está aparentada com o mundo fogo. 229 Frei 36, Clemente Strom. Vi. 17, 2, PSYCHS Thanatos HYD Genestai, e datos de Thanatos G Genestai, EC GSHYDR Genetai, Exidatos de PSYCH. Para as almas, a morte é transformarem-se em água, para a água, a morte é transformar-se em terra, a água nasce da terra e, da água, a alma. 230 Frei 118, Estobeu ante. 3, 5, 8, XRPSYCH Sofatkai Ariste. Uma alma seca é mais sábia e melhor. 231 Frei 117, Estobeu ante. 3, 5, 7, Otametu, Taiu Pupai do Zambou, Saleu menos, ou Epistastaio Poibainei, HYGRNTNPSYCHN Eschner. Um homem, quando embriagado, deixa-se conduzir por uma criança inexperiente, a vacilar e sem saber para onde vai, com a alma úmida. 232 Frei 45, Diógenes Laércio 9, 7, PSYCHS Peirate ou a Exeurio, Pseipe Poreumenos Odon Outbatem Logon Echei. Não é possível descobrir os limites da alma, mesmo percorrendo todos os caminhos, tão profunda medida ela tem. Anaxímenes tinha, provavelmente,
extraído conclusões cosmológicas a partir da natureza da alma, que, na esteira da visão homérica, ele concebeu como alento. Heráclito abandonou esta ideia em favor de outra concepção popular da alma, segundo a qual ela era feita de aitor ígneo. Sobre esta base, construiu uma teoria psicológica racionalista, em que pela primeira vez, a menos que o próprio Pitágoras tenha ido, nesta direção, mais longe do que suspeitamos, a estrutura da alma é relacionada não só com a do corpo, mas também com a do mundo como um todo. A alma, na sua verdadeira condição operativa, é feita de fogo. Em 229 substitui o fogo numa lista do que podia, aliás, ser considerado como as interações principais das massas do mundo, confronte com 218. Isto não implica apenas que a alma é ígnea, mas também que desempenha um certo papel no grande ciclo da mudança natural. Ela tem origem na umidade, e, se é análoga ao fogo cósmico, é mantida, pelo menos em parte, por certa espécie de umidade, vejam-se pp 208 e s. E é destruída, quando se transforma inteiramente em água, sobrescrito uma alma eficiente é seca, 230, isto é, ígnea. Uma alma que está úmida, devido, por exemplo, ao excesso de bebida, como em 231, que ilustra bem o caráter ainda ingênuo da psicologia de Heráclito, encontra-se diminuída na sua capacidade e faz com que o seu possuidor se comporte infantilmente, sem discernimento ou força física. Deste modo, o intelecto é explicitamente localizado na alma. Esta, que pode deslocar-se para todas as partes do corpo que dela necessitem, sobrescrito 2 tem limites que não podem ser alcançados, 232, provavelmente, a ideia, neste ponto, não é tanto a do problema da autoconsciência, como a da alma considerada como uma porção representativa do fogo cósmico, que, comparado com o individual, é, evidentemente, de enorme grandeza. Assim, foi possível concebê-la como um fragmento adulterado do fogo cósmico circundante sobrescrito 3, deste modo, possuidora, em certa medida, do poder directivo desse fogo, 218. Tudo isto, como já ficou indicado, é um desenvolvimento do que pode ser razoavelmente considerado como uma concepção popular da natureza do aitor, confronte com o N1 na P206, mas disponível estava uma indicação mais simples e mais empírica da natureza ígnea da alma, porquanto deve ter sido da observação comum o facto de o calor estar associado ao corpo vivo, e de o corpo morto e sem alma ser frio, assim pensa Vlastos, Op. Cit. 364 e s. Sobrescrito uma reformulação estoica de 229, em que o ar é caracteristicamente acrescentado às 3 massas do mundo genuinamente heraclíticas, para produzir os 4 elementos da especulação posterior a Empédocles, diz que a morte do fogo é o nascimento do ar, etc. Esta máxima aparece como Frei 76 em DK, mas é totalmente falaz no que toca a Heráclito. Segundo parece, e apesar de Anaxímenes, ele ignorou o ar como um constituinte cósmico da maior importância, contudo, a exalação proveniente do mar, por meio da qual este se transforma em fogo, podia ter sido designada por ar. Aristóteles, de A2, 405 a 24, DK 22 a 15, escreveu que Heráclito identificou a alma com o princípio material, nomeadamente com a exalação a partir da qual ele compõe as outras coisas. O próprio Aristóteles aceitou 2 espécies de exalação, uma delas ígnea, de modo que a exalação representa, aqui, o fogo. Veja-se, também, a N. Da P209. Sobrescrito 2 segundo o escoliasta de Calcídio, Frei 67 em DK, Heráclito comparou a alma a uma aranha que acorre a qualquer parte da teia que se encontra danificada. A alma é descrita como firme e proportionalitério ao corpo, a ideia de proporção é adequada a Heráclito. Confronte com, no que toca a Anaxímenes, pp 161 e ss. Sobrescrito 3 assim, Macróbio S. Cip. 14, 19, DK 22 a 15, Heráclito disse que a alma é uma centelha da substância essencial das estrelas, scintillam stellars essentiae, sendo as estrelas indubitavelmente concebidas como concentrações do aitor. 11. A vigília, o sono e a morte estão relacionados com o grau de ignição da alma. Durante o sono, a alma está, em parte, separada do mundo fogo e, por conseguinte, diminui a sua atividade. 233 Frei 26, Clemente Strom. 4. 141, 2, texto como em DK, que segue Vilamovis,
De noite, o homem acende uma luz para si próprio. Ao extinguir-se-lhe a visão, em vida, está em contato com o que é morto, quando dorme, e com o que dorme, quando acordado. 234 Sexto advogado mata. 7. 129, DK 22 a 16. Segundo Heráclito, tornamo-nos inteligentes por inalação desta razão divina, logos, através da respiração, e esquecidos, quando a dormir, mas recuperamos os sentidos, ao acordar de novo. É que, durante o sono, quando os canais da percepção estão fechados, o nosso espírito separa-se do seu parentesco com o circundante, e a respiração é o único ponto de ligação que se conserva, como uma espécie de raiz. Ao ser separado, o nosso espírito abandona a sua anterior capacidade de memória. Mas, no estado de vigília, assoma de novo através dos canais de percepção, como através de uma espécie de janela, e, ao deparar-se com o circundante, reveste-se do seu poder de raciocínio. A luz acesa de noite, em 233, deve ser aquilo que o homem vê em sonhos, quando a escuridão parece iluminar-se. Também se nos diz que os que dormem trabalham, Frei 75, e que é o sono que vemos a dormir, Frei 21. Naturalmente, esta luz é ilusória. Veja-se a última frase do Frei 194. É uma iluminação individual e própria que suplanta a iluminação real do Logos, que é comum a todos, 195. Durante o sono, o homem está em contato com a morte. Em 233, um jogo de palavras típico de Heráclito, entre os dois sentidos de aptei, acender e tocar, a sua alma fogo, ao arder debilmente, está quase extinta, e em muitos aspectos ele assemelha-se a um morto. O sono, portanto, é um estado intermédio entre a vida acordada e a morte. As informações dadas por Sexto, em 234, são evidentemente importantes, mas devem ser encaradas com precaução, como é natural. Além de as suas fontes para Heráclito serem de influência estoica, atribuiu-lhe, além disso, interpretações epistemológicas próprias da escola ascética. Contudo, Sexto não deixa de fazer citações claramente exatas do longo Frei 1 e do Frei 2, 194 e 195. É de esperar de 229, que a alma fogo tem alguma espécie de afinidade física, e por consequência alguma conexão, com o fogo cósmico exterior. Sexto diz-nos que, no estado de vigília, a conexão é facultada por um contato direto com o fogo eterno através dos sentidos, com o circundante, segundo a sua própria terminologia, pelo que se pode concluir que ao aitor circundante que ele se refere, ou antes, ao elemento logos das coisas, que pode ser encarado como uma ramificação direta do fogo etéreo puro. A vista ocupa, como é de presumir, um lugar de especial importância entre os sentidos, visto receber e absorver as impressões ígneas da luz. Durante o sono, o único contato possível é fornecido pela respiração. Poder-se-ia perguntar se ela inala tanto o fogo como a umidade. Contudo, confronte com N3 da P216, uma vez que as almas provêm da água, 229, e devem obter o seu sustento da umidade. Segundo SO4. 3, 12, DK 22 a 15, em que há uma certa influência estoica, as almas são alimentadas por exalações tanto externas como internas. As exalações internas, a existirem, proveriam do sangue e de outros humores do corpo. As externas seriam as absorvidas pela respiração, e igualmente úmidas. Infelizmente, os fragmentos subsistentes não nos ajudam neste ponto. Sobrescrito uma é possível que, durante o sono, o alimento úmido da alma fogo, não já equilibrado pelas acreções ígneas diretas recebidas através dos sentidos durante o estado de vigília, domine a alma e a conduza para um estado semelhante à morte. Podemos observar que a condição inteligente resultante da apreensão do Logos, veja-se Frei 194, significaria, em termos psicológicos, que a parte ativa e ígnea da alma entrou em contato com o Logos ígneo, constitutivo da situação objetiva, e foi por ele incrementada. Sobrescrito 2. Sobrescrito 1/6 prossegue com a comparação da reanimação da alma fogo mediante a restauração do contato com o Logos universal, aqui expresso em termos estoico-céticos, com o modo pelo qual as brasas brilham de novo, quando aproximadas de um fogo aceso. Esta imagem, já talvez empregada por Xenófanes, p. 179, pode bem ter sido usada uma vez mais por Heráclito. É admissível que a palavra angisás, aproximação, empregada por Heráclito, Frei 122,
segundo a Suda, pertencesse à mesma imagem. Sobrescrito 2 Calcídio, provavelmente na esteira de Posidônio, atribuiu a Heráclito uma opinião totalmente diferente da de Sexto, segundo a qual a alma só tem contato com a razão cósmica, quando está livre, durante o sono, da interrupção dos sentidos, em Tim. Capítulo 251, DK 22 a 20. A razão cósmica é estoica, e o resto da interpretação principalmente platônico. Contudo, confronte com o Píndaro Frei 131b. 12. As almas virtuosas não se transformam em água quando da morte do corpo, mas sobrevivem para, eventualmente, se juntarem ao fogo cósmico. 235 Frei 25, Clemente Strom. 4. 49. 3. É que as melhores mortes obtêm melhores porções, segundo Heráclito. 236 Frei 63, Hipólito referência 9, 10, 6. Para ele, ou isso, que está lá, elas elevam-se e convertem-se em guardiãs vigilantes dos vivos e dos mortos. 237, Frei 136. As almas mortas em combate são mais puras do que as que perecem e de doenças. As melhores porções obtidas em 235 devem pertencer somente à alma, porquanto, após a morte, o corpo é mais próprio para ser lançado fora do que o estrume, Frei 96. Por consequência, nem todas as almas podem igualmente passar pela morte, 229, de se transformarem em água, isto é, de deixarem de ser almas, que são essencialmente ígneas. O fragmento de 236, cujas primeiras palavras estão provavelmente corruptas, parece sugerir que certas almas sobrevivem à morte e se tornam daimones. Esta ideia é manifestamente desenvolvida a partir de um famoso passo de Hesíodo. A chave desta crença de Heráclito pode ser fornecida por 237, que é claramente, não uma citação verbatim, mas um resumo inverso, talvez de uma data consideravelmente posterior ao próprio Heráclito, embora nós saibamos por Diógenes Laércio 9, 16, DK 22 a 1, que Citino elaborou uma versão metrificada de Heráclito, nos finais do século IV ou III a.C. Provavelmente, esse resumo deve alguma coisa ao Frei 24. Os deuses e os homens honram os mortos em combate, mas a comparação com os que morrem de doença é nova, e não é verossímil que tenha sido simplesmente inventada depois de Heráclito. Como podem as almas dos que morrem em combate ser mais puras do que as almas dos que morrem de doença? A resposta pode ser que estas últimas são úmidas e ineficientes, e que os seus possuidores estão em um estado de semiconsciência, semelhante ao sono. Os mortos em combate, pelo contrário, são ceifados na fase da sua maior atividade, quando PSYCH arde em logos, em consequência de uma atividade nobre e corajosa, sobrescrito 2 do momento da morte. As almas debilitadas dos doentes perdem o seu último resíduo de fogo e tornam-se completamente aquosas, por forma tal que cessam de existir como almas, ao passo que as almas dos que morrem em combate, quase instantaneamente, na maior parte, são predominantemente ígneas. Afigura-se-nos plausível, portanto, que estas escapem à morte, isto é, a sua transformação em água, sobrescrito 3 elas deixam o corpo e, podemos nós imaginar, reúnem-se ao fogo etéreo. Antes disto acontecer, permanecem, provavelmente durante certo tempo, como daimones sem corpo, segundo o modelo hesiódico. Mas não há lugar para qualquer ideia de sobrevivência individual, além desta, nem certamente de sobrevivência perpétua como fogo etéreo, pois certas quantidades deste fogo estão a ser constantemente arrastadas para o interior do processo cosmológico, e passam pelas transformações de 218, veja-se N da P 207 para um possível período alma de qualquer espécie. Assim, Heráclito não nos parece que esteja em dívida, neste ponto, para com Pitágoras. Sobrescrito uma 238 Hesíodo Trabalhos e Dias 121 ISS. Da raça de ouro, mas, quando a terra ocultou os desta raça, eles são, por decreto do grande Zeus, daimones eminentes, guardiões, na terra, dos homens mortais. Veja-se, também, Ibidem 252 ISS. Uma outra máxima de Heráclito, conservada por Hipólito, é muito obscura, tem evidentemente alguma conexão com a doutrina dos contrários, mas também sugere a deificação de algumas almas. Confronte com 213 e 239 Frei 62, Hipólito referência 9, 10, 6. Imortais mortais, mortais imortais ou mortais imortais, imortais.
mortais, ou os imortais são mortais, os mortais são imortais, ou os imortais são os mortais são os imortais, etc., que vivem a morte deles e morrem a sua vida. De interesse é o facto de uma das tabuinhas de osso de Olbia, do século V a.C. Veja-se p. 25, ter rabiscado Diu, Nissus, Orficoi e Bios Thanatos Bios. Por consequência, Heráclito pode estar a dar uma interpretação especial de uma alternância entre vida e morte, que era amplamente aceite nos cultos mistérios exóticos de sabor báquico ou órfico. Sobrescrito 2. Embora tenha sido engenhosamente sugerido por W. J. Verdenius que uma outra máxima implica que timos, cólera ou emoção, comporta um desgaste ígneo ou diminuição da alma fogo, compare-se com as expressões olhos flamejantes, respiração fogosa, etc. do nosso próprio idioma 240 Frei 85, Plutarco Coriol. 22. THYM Magés em Chalep de Garantel PSYCHS Tim. É penoso combater com cólera, pois o que ela quiser, compra-o pelo preço da alma. É difícil dominar a cólera, porque a alma fogo, que provavelmente exerce tal domínio, foi diminuída por ação da referida cólera. Talvez esteja certo o que acabamos de dizer, mas quando a cólera, ou emoção, é nobre, como na concepção heróica da batalha, esta redução podia ser antes ocasionada por um aumento de fogo. Sobrescrito 3. O Frei 98 descreve as almas como fazendo uso do olfacto no Hades. Também esta afirmação sugere que algumas almas, pelo menos, existem depois da morte do corpo. O Hades não deve ser tomado demasiadamente à letra. A ideia central desta obscura expressão é talvez a de que as almas, que sobrevivem à morte, estão rodeadas de matéria seca, por outras palavras, do fogo, pois era uma opinião corrente que o sentido do olfacto atua sobre objetos mais secos do que o órgão olfactivo. Hipócrates de Carnibus 16, Aristóteles de Censo 5, 444 a 22. É possível, contudo, que o fragmento contenha uma ilação absolutamente ingênua e queira significar apenas que a alma é, segundo uma concepção popular, alento, que o cheiro é inalado com o alento e, por consequência, que o olfacto é o sentido usado pela alma, quando os outros órgãos tenham perecido com o corpo. Se assim é, a máxima podia ser irônica, ou um ataque à ideia da alma alento. 13. As práticas da religião convencional são insensatas e ilógicas, embora, por vezes, apontem acidentalmente para a verdade. 241 Frei 5, Aristócrito Teosofia 68, em vão se purificam do crime de sangue, conspurcando-se com sangue, como se todo aquele que se lançasse ao lodo pretendesse lavar-se com o lodo, seria tido por louco, se alguém desse com ele a fazer tal coisa. Demais, eles dirigem preces a estas estátuas, como se falassem com casas, sem reconhecerem a verdadeira natureza dos deuses e dos heróis. Leitura de D.S. Robertson. 242 Frei 14, Clemente Protrepticus 22, os mistérios praticados entre os homens são celebrados de uma forma ímpia. 243 Frei 15, Clemente Protrepticus 34, pois se não fosse em honra de Dioniso que eles realizavam a procissão e cantavam um hino às partes pudendas, essa prática seria o acto mais vergonhoso, mas o Hades e Dioniso, por quem eles deliram e celebram as Leneias, são o mesmo. 244 Frei 93, Plutarco de PYTH. Or 21, 404, e o Senhor, cujo oráculo está em Delfos, nem fala, nem oculta, mas manifesta-se por sinais. Heráclito seguiu os passos de Xenófanes ao ridicularizar o antropomorfismo e a idolatria da religião olímpica contemporânea. Todavia, as últimas palavras de 241, e também, Exempli Gratia, 204 e 236, mostram que ele não repudiou totalmente a ideia de divindade, ou mesmo algumas descrições convencionais dessa divindade. O fragmento de 242 dá a entender que os mistérios não seriam completamente inúteis, se fossem corretamente celebrados. O trecho 243 sugere como isto assim é: tais rituais podem possuir, e por vezes acidentalmente possuem, de facto, um valor positivo, porque guiam os homens indiretamente para a apreensão do Logos. As bases precisas, sobre as quais o Hades e Dioniso são aqui identificados, não se conhecem, mas provavelmente o primeiro representa a morte, o segundo, a vida exuberante, e é a identificação implícita destes contrários especialmente significativos. Confronte com 202,
239, que impede o culto de ser completamente vergonhoso, sobrescrito um método adotado por Apolo nas suas proclamações délficas é elogiado em 244. Porque um sinal pode estar mais de harmonia com a natureza da verdade subjacente, a do Logos, do que uma afirmação ilusoriamente explícita, confronte com 207 e 209. Talvez Heráclito pretendesse, por esta espécie de comparação, justificar o seu próprio estilo oracular e obscuro, sobrescrito 2. Sobrescrito uma possível referência aos ritos órficos dionisíacos foi sugerida na N1 da P216, uma outra tabuinha de Olbia, de novo com a abreviatura de Dionisos, contém as palavras guerra, paz, verdade, falsidade, uma vez mais com um anel heraclítico à sua volta. Sobrescrito 2 confronte com 245 Frei 92, Plutarco de PYTH. Or 6, 397, a Sibila, que, segundo Heráclito, profere, com a boca possessa, palavras sombrias, sem adornos e sem perfume, alcança com a sua voz 1000 anos, por intermédio do Deus. É impossível determinar com precisão quanto desta citação é verbatim. H. Frankel, por exemplo, pensa que Sol é até toma. Eu admito a hipótese de que até Frasousa, com a possível exceção de Caia Costa Caia Pimanta, o texto seja provavelmente de Heráclito, e de que o restante é uma paráfrase muito livre de Plutarco. A máxima parece ser uma justificação do singelo método oracular de exegese, mas a sua interpretação exata é impossível. O próprio Heráclito combinou, certamente, a sobriedade do estilo gnômico com a obscuridade do estilo oracular afim. A sua intenção fundamental era por vezes reforçada com jogos de palavras, exemplo gratia SYN non, XYN em 250, e perífrases etimológicas. Um processo idêntico encontra-se em Esquilo, cujo estilo coral, especialmente na Oresteia, tem algumas afinidades com Heráclito. 14. Conselhos de natureza ética e política. O conhecimento de si mesmo, o senso comum e a moderação são ideais que para Heráclito tinham um lugar especial na sua explicação do mundo como um todo. 246 Frei 101, Plutarco advogado colota em 20, 1118 c. A mim mesmo me procurei. 247 Frei 119, Estobeu ante. 4, 40, 23, o caráter é para o homem um daimon. 248 Frei 43, Diógenes Laércio 9, 2, é mais necessário extinguir a insolência do que um incêndio. 249 Frei 44, Diógenes Laércio 9, 2, o povo deve combater pela lei, como se das muralhas da sua cidade se tratasse. 250 Frei 114, Estobeu ante. 3, 1, 179 Os que falam com juízo devem apoiar-se no que a todos é comum, como uma cidade deve apoiar-se na lei, e com muito mais confiança. Pois todas as leis humanas são alimentadas por uma só, a lei divina, é que ela tem tanto poder quanto quer, e para tudo ela é bastante e ainda sobra. Os conselhos éticos de Heráclito são gnômicos na forma e, na maior parte, semelhantes, quanto ao conteúdo geral, aos dos seus predecessores e contemporâneos, por vezes são expressos de uma maneira mais pictórica e frequentemente mais crua. Sobrescrito uma sublinham a importância da moderação, que depende, também ela, de uma apreciação correta das faculdades de cada um. Mas esta espécie de conselhos, a que naturalmente se comparam as máximas délficas, conhece-te a ti mesmo e nada em excesso, tem um significado mais profundo em Heráclito, porque se fundamenta, não explicitamente, mas de forma claramente implícita em 194, etc., nas suas teorias físicas, e é devido à sua crença de que só pela compreensão do modelo central das coisas pode um homem tornar-se sábio e completamente eficiente. Vejam-se 194, 196, 227, 234. É esta a verdadeira moral da filosofia de Heráclito, em que a ética é pela primeira vez formalmente entretecida com a física. Sobrescrito Heráclito era, sem sombra de dúvida, de um temperamento acentuadamente crítico, e a sua linguagem censória dificilmente o pode ter tornado popular aos olhos dos seus mal-afortunados concidadãos. Confronte com o exemplo gratia 251 Frei 29, Clemente Strom. V. 59, 5. Os melhores escolhem uma só coisa em vez de todas as demais, a eterna glória entre os mortais,
mas a maioria está saciada como alimárias. As suas ideias políticas parecem ter sido antidemocráticas, embora, talvez, por razões mais empíricas do que ideológicas. Para mim, um homem vale por 10.000, se for o melhor. Frei 49. E censurou asperamente os efésios por exilarem o seu amigo Hermodoro sob o pretexto das suas excepcionais aptidões. Frei 121. Sendo ele próprio de nobre nascimento, recusou os privilégios tradicionais que lhe cabiam. 191. Assim, a busca de si próprio em 246 conduz, podemos nós concluir, a descoberta de que a alma se situa fora de cada um. Vejam-se 232, 234. O fragmento de 247 é um desmentido do parecer, comum em Homero, de que, frequentemente, o indivíduo não pode ser responsabilizado pelos seus actos. Daí significa aqui simplesmente um destino pessoal do homem. Este é determinado pelo seu próprio caráter, sobre o qual exerce um certo domínio, e não por poderes externos e frequentemente caprichosos que actuam, talvez, por intermédio de um gênio, atribuído a cada indivíduo pelo acaso ou sorte. Tradicionalmente, Helena culpava Afrodite da sua própria fraqueza, mas para Heráclito, como certamente para Solon, que já havia reagido contra a falta de energia moral da mentalidade heróica, havia uma finalidade real no comportamento inteligente e prudente. 248 não contém agudezas de sentido especiais, mostra, isso sim, quão convencional era, com frequência, o lado prático da ética de Heráclito. E também que ele nem sempre pensou no comportamento humano em termos de natureza ígnea da alma, porquanto a hibris deveria implicar um umedecimento da alma, e não a sua conflagração. Por contraste, a insistência no respeito pela lei, em 249, apesar de uma vez mais expressa em termos convencionais, toma um significado muito mais profundo, e adquire uma séria justificação à luz do fragmento de 250, que deve ser comparado com 194, 195 e 196. As leis humanas são sustentadas pela lei divina universal, estão em concordância com o Logos, constituinte e regulador do cosmos. O termo alimentadas é, principalmente, mas não completamente, metafórico. O contato entre as leis humanas e o Logos é indireto, embora não desprovido de uma base material, visto as boas leis serem produto de homens sábios com almas ígneas. 230, que, por isso, compreenderam, como o próprio Heráclito compreendeu, a relação correta entre os homens e o mundo. Conclusão. A despeito de muitas obscuridades e incertezas de interpretação, é evidente que o pensamento de Heráclito possuía uma compreensiva unidade, que, admissivelmente, devido à carência de informação sobre Anaximandro, se afigura inteiramente nova. Praticamente, todos os aspectos do mundo são explicados de forma sistemática, relativamente a uma descoberta central, a de que as mudanças naturais de todas as coisas são regulares e equilibradas, e que a causa deste equilíbrio é o fogo, constituinte comum das coisas, o seu logos, como era também denominado. O comportamento humano, tanto como as mudanças do mundo exterior, é governado pelo mesmo logos. A alma é feita de fogo, parte do qual, bem como parte da ordem do universo, se extingue. A compreensão do logos, da verdadeira constituição das coisas, é necessária, se as nossas almas não vierem a ser excessivamente umedecidas e não se tornarem ineficazes devido à insensatez de cada um. A relação que Heráclito estabeleceu entre a alma e o mundo foi mais digna de crédito do que a de Pitágoras. Por ser mais racional, ela apontou um caminho que, de uma maneira geral, só foi seguido pelos atomistas e, posteriormente, por Aristóteles. Entretanto, uma nova tendência, voltada para a rejeição da natureza, floresceu com os Eleatas, Sócrates e Platão. A filosofia no Ocidente. Os dois primeiros filósofos que se sabe terem ensinado nas cidades gregas do sul de Itália foram dois emigrantes da Jônia, Xenófanes e Pitágoras, que floresceram por volta dos finais do século VI a.C., mas as filosofias que se desenvolveram no sul da Itália foram desde o início muito diferentes das dos milésios na motivação e caráter. Enquanto os milésios foram impelidos pela curiosidade intelectual e descontentamento com as velhas narrativas mitológicas para uma tentativa de explicação física sistemática dos fenômenos físicos, o impulso subjacente ao pitagorismo era de natureza religiosa, e os eleáticos Parmênides e Zenão propuseram paradoxos metafísicos que cortaram pela raiz a crença numa verdadeira existência do mundo natural.
O único pensador de vulto no Ocidente a continuar a tradição jônia da investigação da natureza em moldes semelhantes ao espírito jônio foi o filósofo siciliano Empédocles. Contudo, foi profundamente influenciado tanto pelo pitagorismo como pelo pensamento de Parmênides. E o seu sistema está marcado por preocupações metafísicas e religiosas, bem como por uma ousada, para não dizer bizarra, imaginação que é absolutamente individual. É tentador conjecturar que estas diferenças entre filosofia grega ocidental e filosofia jônia estejam relacionadas com, ou sejam até funções de, diferenças nas condições sociais e políticas de vida nestas distantes paragens do mundo grego. O sul da Itália e a Sicília eram, certamente, a pátria dos cultos mistérios relacionados com a morte e com a adoração dos deuses do além, ao passo que pouco ouvimos falar desta espécie de atividade religiosa nas cidades costeiras da Jônia. E tem-se sugerido que as cidades do Ocidente eram inerentemente menos estáveis, e a entrega dos seus cidadãos aos valores políticos, característicos da polis grega, menos firmemente radicada do que em qualquer outra parte da Grécia, certamente. As guerras entre estados italianos e sicilianos parecem ter sido invulgarmente duras, conduzindo à deportação de populações inteiras e ao arrasamento dos seus lares. A destruição de Síbaris em 510 a.C. foi a mais celebrada destas atrocidades. Seja qual for a verdade que possa haver nestas especulações, foi no sul da Itália, não na Jônia, que nasceram os dois mais distintos elementos da moderna concepção de filosofia. Pitágoras é o arquétipo do filósofo considerado como o sábio que ensina aos homens o significado da vida e da morte, e Parmênides, o fundador da filosofia entendida, não como uma investigação de primeira ordem sobre a natureza das coisas, presentemente, esfera de ação das ciências da natureza, mas como estudo de segunda ordem do que quer dizer que algo existe ou está em movimento ou é uma pluralidade. É significativo que desde o princípio estas duas preocupações tenham estado associadas a dois tipos de mentalidades totalmente diferentes, tendo, contudo, permanecido como características de uma e mesma denominação, a filosofia.